capítulo 10, versículo 28. Olha só o que diz. Não temais os que matam o corpo. Ou seja, o corpo... Ou seja, o corpo não é imortal. Não é eterno. Pode matar o corpo? Pode. Por quê? Porque ele é matéria. Ponto final. E não pode matar a alma. O ser humano, ele não pode matar a alma porque ela é intangível. Ela é imortal. Aqui não precisaria de uma exegese profunda. Aqui não precisaria se recorrer a nenhum outro recurso. Apenas entender, né, a questão do que o texto está mostrando. Nessa primeira linha, ó, não temais. Você não precisa temer. Quem? A Deus? Não, esse aí não. Aos homens? Sim. Não temais os que matam o corpo. Ou seja, não tente ficar com medo, temer, os que só conseguem alcançar o seu corpo. Porque eles conseguem, eles podem te matar, eles podem te destruir. Atirou em você, te afogou, esfaqueou, acabou-se. Mata um corpo. E não pode matar a alma. Então, não fique preocupado, não venha temer aqueles que só conseguem atingir o seu corpo material, mas não conseguem de nenhuma forma matar a alma. Por que não consegue matar a alma? Porque ela é imortal. Porque se alguém pensasse que a alma fosse mortal, o texto diria assim: não temais os que matam o corpo e também conseguem matar a alma. Certo? Aqui ponto e vírgula. Vou retomar. Não tema, não tenha medo, não se preocupe com os que matam o corpo e não podem, não tem autorização, não tem poder para matar a alma. Por que não pode matar a alma? Se a alma dorme, se a alma ela é mortal, aqui deveria ter uma cláusula dizendo assim: a alma pode ser morta sim. Ela é mortal, sim. Só que aí tem a segunda parte do versículo. Aqui é o ponto A, vamos para o ponto B. Temei, o homem, o ser humano, ele é finito, não é infinito. O homem não é eterno, porque eu falei nesse instante, eternidade, imortalidade e mortalidade. Eternidade só quem tem é Deus, certo? E toda a imortalidade também. Segundo, quando cria os anjos e tudo o que há nesse mundo são coisas que são perecíveis, mas são imortais. O que é imortal? Os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, os demônios que se transformaram em demônios, não são eternos, são imortais. Imortal é o que mesmo? Que não podem morrer por nenhum ser humano e nem por eles mesmos, porque tem alguém que está antes deles. Tem que se obedecer essa hierarquia. Você vai compreender agora. Isso significa também que eles não podem ser destruídos? Não. Então eles podem morrer? Não. Eles não podem morrer. Eles são imortais. A palavra do Senhor no Antigo e Novo Testamento é bem claro, é bem incisiva sobre isso. Os seres humanos, as criações de Deus são imortais. Ponto final. Porém, quem é dono da imortalidade completa é Deus e da eternidade somente Deus. Ponto final. O ser humano, carne, fenece, se destrói, se dissipa, está na terra, passou algumas semanas, dias, meses, já era, acabou. Certo? Você não tema, seres humanos, você, eu, vamos colocar extraterrestres, diabo, seres diabólicos, seja o que for, o que você acreditar aí no campo intangível, certo? Que não pode se tocar, ok? Você não tema os que conseguem apenas matar o corpo, a matéria.
mas eles não conseguem matar a alma. A alma é imortal. Tá bom? Segundo ponto, parte B. Temei. Opa! No primeiro ponto você não precisa temer. Não precisa temer porque seja anjos, seja demônios e seja seres humanos ou animais ou tudo que Deus criou, podem matar o teu corpo. Somente o teu corpo, mas não a tua alma. Se um anjo for destruir tua vida, um demônio for destruir tua vida, se os animais forem destruir tua vida, ceifar tua vida, se uma casa cair por cima de você e destruir, você acabou com sua carne. Ponto final. Mas não com sua alma. Nada pode, abaixo de Deus, destruir, aniquilar, exterminar a sua alma. Ponto final. Agora você tem que temer, você tem que ter cuidado. Com o quê? Tenha cuidado. Entenda o seguinte, você tem que temer somente a um. Por que eu tenho que temer a ele? Porque ele antecede tudo e todos. É ele que, além de ser imortal, primariamente ele é eterno. Ele é dono de toda imortalidade, ele é dono da eternidade. Ele vem antes de tudo e todos. Então porque ninguém pode ser eterno, nada pode ser eterno além de Deus. Certo? Então, temei antes de você temer o homem, os animais, a natureza, anjos ou demônios, você tem que temer aquele que criou tudo e todos. Temei antes aquele que pode. Aqui não está dizendo que vai. Ou tanta interpretação leiga, paupérrica, tendenciosa, herética, descontextualizada do que o próprio Mateus aqui é registrado. Onde aqui em Mateus é registrado. Certo? Olha o que é falado aqui. Olha o que Jesus está falando aqui. Olha o que o texto está falando aqui. Não precisa ser um doutor em exegese bíblica, hermenêutica bíblica, nos originais para entender isso aqui não, meu amado. Só precisa entender de interpretação básica. Interpretação básica de leitura simples. É o que o texto está mostrando. Seja em português, seja nos originais em grego. Tanto faz um como o outro. Tá bom? Olha só. Temei antes aquele que pode, não vai. Entendeu a lógica? Temei antes aquele que pode. Não está dizendo que Deus vai destruir, aniquilar a alma. Ele pode sim. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Perecer sim, destruir, aniquilar, exterminar e nunca mais existir. Ele pode perecer até no inferno, tanto a alma como o corpo. Quer dizer que se tivesse aqui somente o corpo, subentenderia que Deus é incapaz de destruir uma obra sua. De que ele não teria todo o poder. Afinal, tu crê que o teu Deus tem todo o poder? Sim ou não? Sim, né? Então, se ele tem todo o poder, tudo que ele cria, ele pode destruir. A não ser que você ache que não consiga. Então, nós temos que entender que existem regras. O ser humano, ele é imortal, não pode morrer. Certo? Ninguém abaixo de Deus pode destruir a minha alma. Eu não posso morrer. A minha alma, ela é imortal. Ponto final. Até porque a Bíblia deixa bem claro. Uns vão para o sofrimento eterno e outros para o gozo eterno. A mesma ideia ali de eternidade tanto é para quem vai para o inferno, para o lago de enxofre, eternamente, como aquele também que vai para o paraíso, para o gozo eterno com Deus. Que eu acharia muito injusto e acho muito injusto alguém pensar
que é mais vantajoso acreditar na aniquilação da alma, do que propriamente um tormento eterno. Eu creio piamente no tormento eterno. Porque senão, nós não precisaríamos nos preocupar, meu querido, com nos santificar, com leitura da palavra, com evangelização, com viver a palavra, viver uma vida justa, santa, piedosa, certo? Amar o próximo, perdoar o próximo, não cometer atrocidades, porque se minha alma vai ser destruída, não vai ter esse negócio de sofrimento eterno, então eu posso pintar, bordar, fazer o que for. Pintar e bordar é um modo de dizer destruir, não estou nem aí, por quê? Porque no final das tantas, no final das contas, no final eu não vou ficar em tormento eterno. Eu simplesmente, porque Deus é muito bondoso e Ele é muito amoroso. Eu vou exterminar vocês, aniquilar vocês, porque para vocês não sofrerem tanto, tá bom? Então eu vou fazer isso, eu vou quebrar esse galho para vocês. Tu acha que isso adiantaria? Tu acha que isso não minimizaria, de fato, a preocupação de viver uma vida toda buscando a presença de Deus? Isso é um problema. Desculpa se você tem 1001 versículo bíblico descontextualizado do Antigo e do Novo Testamento para tentar apoiar seu ponto de vista, porque eu não creio. Eu não creio nessa lógica, tá bom? Porque a gente sabe que tem versículos bíblicos de várias perspectivas, né? Na perspectiva de quem acredita que a alma é mortal, que a alma é imortal e de que não existe nem alma, só para você ter uma ideia. Então, existe de que o ser humano, ou seja, tem de tudo que você menos imagina para apoiar. Ela tem várias possibilidades interpretativas, porque se não fosse assim, não existiriam hereges, seitas, entende? Que distorcem dia após dia as Sagradas Escrituras. Mas o ponto de vista que eu penso, de que Jesus apoiou, que os discípulos apoiaram, que os apóstolos pregaram, é de que eu e você temos que ter muito medo do tormento eterno. Do tormento eterno. O próprio Jesus falou mais no inferno do que nos céus. Por que Jesus falou tanto nos evangelhos, mais no inferno do que no céu? Por que será o motivo? A preocupação dele para com a minha e a tua alma. Entende? Então essa questão aqui fique clara, que fique bem objetivo. Eu não ia nem falar essa questão aqui. Então, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O corpo agora está aqui. A minha alma ela vai para o paraíso. Se não vai ser esperado o julgamento final ainda para eu ir para o paraíso, certo? Quando Jesus voltar é outra coisa. Nós, quando morremos, nós passamos já julgados, certo? Quando eu morrer, quando você morrer, a nossa vida vai mostrar se eu vou estar aguardando a volta de Jesus, vou estar guardado ou no paraíso, já recebendo lá, quando eu morrer, ou eu vou para o paraíso, ou eu vou já para o inferno, um pré-inferno, certo? Vou para o tormento. Vou ficar ali guardado. Então, quando você morre, ou você vai já para o paraíso, ou você fica aguardando ali o julgamento final para ir definitivamente para o inferno, certo? Então, uns estão já em tormento e outros estão no gozo, ok? Quando Jesus voltar e levar sua igreja, aí sim passaremos a ter um corpo glorificado. E esse corpo glorificado, como o próprio Paulo fala, um corpo pneumático, ele acontecerá apenas e somente quando Jesus voltar, porque o primeiro que se levantou e ressuscitou com um corpo glorificado, como primícias da palavra do Senhor, foi Jesus. Jesus é que ressuscita com um corpo glorificado 100%, ok? E ele prometeu voltar. Voltando, aí agora a gente entra na parte de... Eu vou logo para Hebreus, olha só. Então, já sabem a origem da alma, já sabem as limitações do nosso corpo, as limitações
em si já sabe que Deus pode sim destruir a alma e o corpo, seja no inferno, seja onde for. Ok? Ele pode fazer isso, não significa que ele vá fazer isso. Então as pessoas confundem muito isso. Então a Bíblia diz assim: depois da morte segue-se ao juízo. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que é que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Certo? Se você não sabe quem foi o escritor aos Hebreus, eu tenho aqui uma playlist só sobre Hebreus. Um estudo de mais de 2 horas que eu fiz. O pastor Samuel, o presbítero Samuel, me convidou no Clube da Bíblia para falar sobre Hebreus. E eu falo lá sobre quem foi o escritor aos Hebreus. Ok? Então, o que acontece? Aqui está dizendo que uma só vez. Ah, Marquinhos, e não tem exceção não? Não existe nenhuma exceção, não? Tem. Pelo menos 2 exceções em relação ao que é falado aqui, ok? Para você não ser hiperliteralista, ok? Morrer uma só vez. E qual é a primeira exceção? A primeira exceção é